Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Trapiche Podcast. O nome Trapiche, ele vem e faz alusão direta aos pequenos portos de cidades aqui do interior do Pará. É através deles que muitas cidades recebem mercadorias e também seus moradores podem embarcar em pequenas embarcações e conhecer outras cidades e outras regiões do estado. Então, nessa alusão direta aos trapiches, o principal objetivo desse podcast é tanto receber conhecimento e conteúdo e feedback, como também levar até vocês um pouco de conhecimento e de conteúdo, deixando sempre uma liberdade para que o convidado possa falar à vontade. Todas as segundas-feiras e quintas-feiras, a partir das 18h30, estará sendo postado no YouTube um episódio novo do Trapiche Podcast e também estará disponível nas principais plataformas de áudio digitais. Sejam bem-vindos a este episódio e fiquem à vontade para curtir, compartilhar e principalmente se inscrever no nosso canal. Você está desembarcando no Trapiche Podcast. Seja bem-vindo a um papo interessante com um convidado relevante. E o nosso passageiro de hoje é Flávio Dias, meu amigo pastor. Flávio, obrigado por ter participado e vir participar como cobaia do meu podcast. Isso aí, obrigado aí, uma boa tarde a todos, Deus abençoe, um prazer poder estar aqui. Muito obrigado por me convidar, fazer parte deste momento importante para a sua vida, certamente para as nossas vidas também. Galera, o projeto Trapiche Podcast é possível por causa de apoios de empresas e parceiros, como o provedor Clique Fácil, um dos maiores e mais bem estruturados do sudoeste do Pará, tendo uma internet de alta velocidade e com certeza que cabe no seu bolso. Então, se você está vindo para o sudoeste do Pará ou já mora no sudoeste do Pará e quer uma internet de qualidade, procure o provedor Clique Fácil, mais rápido e mais fácil. E você que está chegando ou mora em Itaituba e quer uma opção de comida deliciosa, procure o Doris Restaurante. O Doris Restaurante é um restaurante que serve de segunda a sábado um almoço delicioso que no seu cardápio tem disponível frango, carne, porco, peixe, sempre com um molhozinho diferente. E se você quiser um buffet para o seu evento, é só procurar também o Doris Restaurante. Todos os nossos apoiadores estarão com links descritos nesse podcast. Flávio, é o seguinte, todas as pessoas que eu quero trazer aqui, você é pastor. Então a ideia é trazer sempre pessoas de religião. Eu tenho algumas perguntas que vão iniciar essa conversa, tá? Você é evangélico, né? Religião evangélica. Então a minha primeira pergunta é: de onde viemos? De onde viemos? Certamente viemos de Deus, né? Do Criador, aquele que nos fez, que nos criou, que nos gerou, e todos conhecem a história da criação. Então viemos do céu. E certamente para lá voltaremos. Tá. Para onde vamos? Já deu a emendada aí, mas para onde vamos? Iremos voltar de onde nós viemos, para o céu. Tá. Qual o sentido da vida, Flávio? Sentido da vida? Bom, o sentido da vida, para mim, é viver para agradar a Deus. E mais uma aqui. Por que as pessoas sofrem, Flávio? Por que as pessoas sofrem? Todo ser que Deus criou sofre. Todo ser sofre. Todo ser que tem vida sofre. E as pessoas não estariam fora desse propósito, desse princípio de sofrimento. Elas sofrem, né, para que elas possam, no seu sofrimento, também poder superá-los na certeza de que é Deus, que é a força maior, né, que vai lhe conduzir ao prazer de passar pelo sofrimento e vencê-lo. Tu sabe de onde vem essa pergunta, né? É um grande questionamento das pessoas que não são religiosas, até mesmo quem é religioso, né? Elas contestam muito isso. Por que se Deus é amor, por que deixa tanto sofrimento? Por que há guerra? Por que há... Essas perguntas chegam constantemente para você? Chegam, né? Mas mesmo que a pessoa ela não se envolvesse em guerra, mesmo que ela não tivesse nenhum relacionamento problemático com alguém, ela iria sofrer.
porque o mundo é um palco de sofrimento, né? Embora Deus vamos dizer assim, você sempre vai olhar para Deus como Todo-Poderoso, né? Que Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele também sofreu, né? O seu Filho sofreu por nós, né? Então houve um sofrimento também lá no céu, bem como aqui no plano terreno. Então o sofrimento é uma realidade. Aí vai depender das pessoas como vão encarar o sofrimento. O apóstolo Paulo diz, né, que é para nós sofrermos também o sofrimento de Cristo com ele. E o próprio Jesus falou também que é para sofrermos o sofrimento dele, o sofrimento lá da cruz é para nós sofrermos juntos. Flávio, quanto tempo já de conversão? Desde 93. 93. Converti. Então tem mais de, acho que uns 30 anos aí. O Flávio, antes disso, teve um plot twist, teve uma virada de vida. Há aqueles testemunhos arrasadores, né, que as pessoas contam. E há também aqueles que não tiveram, mas você teve como é que era o Flávio antes de Cristo? O Flávio antes de Cristo, na verdade, eu vim de uma família muito pobre, né? Eu vim de uma infância sofrida. Você falou de sofrimento? Parece que veio a calhar com a minha história. Eu sofri muito, eu fui criado sem pai, né? Eu fui pedinte lá em Belém, né? Eu sou de Belém do Pará, né? Eu pedia nas casas, eu buscava comida nos quartéis. Belém mesmo ou Ananindeua? Belém, eu sou de Belém mesmo, lá do Buraco Quente. Lá da periferia mesmo, não tenho vergonha de dizer que eu sou lá da lama. Então, eu sobrevivi. Na verdade, eu fui aquele que os assistentes sociais, aí, os sociólogos chamam de arrimo de família. Então, desde os meus 8 anos de idade, eu estava na rua tentando superar os problemas e os sofrimentos que a vida tinha me imposto. E aí? Pode continuar. Mas aí, pois é, então, foi essa minha vida da infância, minha adolescência, né? Mas, então, minha carteira foi assinada com 12 anos de idade, me tornei funcionário público. Na época podia, né? Na época podia, não tinha o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu reparava carro, eu pedia no semáforo. Eu ia para a Ceasa pegar aquelas frutas estragadas, aqueles legumes estragados. Eu cortava a parte estragada e levava a parte boa para casa. Então nós sobrevivemos assim. Eu andei muito no supermercado, no lixão de mercado, revirando lixo para encontrar algo que era aproveitável. Roupa usada também pedia nas casas, nos apartamentos. Então eu tive uma infância nesse nível, né? E o início de uma adolescência. Eu não me envolvi com drogas, mas me envolvi, né? Andei com drogados, né? Era eu quem carregava a maconha dos meus colegas, porque eu não fumava, né? Mas não fumava porque minha mãe tinha uma linha muito dura, né? A educação que nós recebemos dela, ela era aquela pedagogia da brutalidade. Se a gente realmente chegasse em casa com roubo, com droga, com alguma coisa, nós tínhamos que devolver e pegava uma surra muito bem dada. Então, isso daí fez com que a gente, embora estivesse no meio da malandragem, né, nós não viéssemos praticar furtos ou mesmo usar drogas. E assim foi a minha vida, né? Agora eu também era um festeiro, né? Gostava de festa, dançava muito, ganhava todos os campeonatos de brega. Tem cara de festeiro até hoje. Eu sou bregueiro mesmo. E também eu era fã das aparelhagens, que o Pará, né, em Belém para lá, Rubi, Tupinambá, Pop Som, né, Impala, todos esses tipos de aparelhagem aí eu seguia. Não tinha Face, mas eu era seguidor já dessa aparelhagem. Inclusive, eu viajava com elas por Interlã paraense, tudo quanto era interior, Bragança, Salinas, Curuçá, Marapani, Marudá, Vigia, São João de Pirabas, tudo onde tinha festa com as aparelhagens, eu ia. Inclusive também, com o tempo eu me tornei promotor de eventos justamente com as aparelhagens. Pode continuar, Flávio. E aí, até que um dia eu me converti, né? Eu tive um encontro com Deus, né? Através de uma experiência, né? Em Belém, já em Ananindeua, né? Na Igreja de Deus.
eu conheci lá a Igreja de Deus. Já tinha tido uma experiência no passado com a Assembleia de Deus, né, numa EBF, quando eu tinha 12 anos de idade, mas a minha conversão verdadeira ela aconteceu mesmo quando eu tinha aí uns 23 anos de idade, certo? Que quando eu retorno do interior, onde eu fui professor, e aí eu me entrego para Jesus e eu participo de um projeto internacional que é a Timismos, Missão para Adolescentes, e posteriormente fui para Tucuruí, ser missionário lá. E aí daí eu nunca mais voltei para o mundo do brega. Agora eu sou de Jesus. Nesse mundo do brega que tu conviveu, havia alguma crença na família, alguma prática religiosa de alguma forma? Na verdade, a minha família, ela tradicionalmente era toda católica, né? A minha mãe, ela era devota mesmo, ela era quem organizava aquelas ladainhas quando tinha o Círio de Belém, né? Acompanhava nas casas. Quando morria alguém, era ela que ia rezar o terço. Então, nossa família sempre foi católica. E Flávio, tem um pastor, acho que é o Ed Knicks, Ed René, né? Que ele fala, foi perguntado para ele se ele não tinha questionamento sobre a fé dele. Ele é pastor evangélico. E ele comentou que disse assim, eu tenho, mas não me distrai, não me tira o meu foco. Nesse período todinho que você é convertido aí, nunca teve questionamentos? Olha, porque muitas vezes a gente tem questionamento mediante situações de morte, situações de acidente, situações de doença, situações até de aperto financeiro. Eu, na verdade, já passei por várias situações difíceis, por vários problemas, já sofri muito, mesmo sendo evangélico. Mas em nenhum momento eu questionei Deus pelas experiências que eu vivi, porque a Bíblia ela já explana sobre isso, né? Isso vai acontecer, né? Nós vamos ser pegos, né, desafiados, né? Diante das situações adversas, que são chamadas as circunstâncias da vida, né? E tem até um cântico antigo que diz, não olhe circunstâncias, não, então, todos os problemas e as circunstâncias que acontecem, nós enfrentamos ela e não é motivo para questionar a nossa fé ou mesmo questionar Deus por que aquilo está acontecendo. Até porque a pergunta não seria essa, mas para que isso acontece e qual o propósito que Deus tem naquela situação. Flávio, o meio evangélico muitas vezes é confundido. Existem linhas, né, dentro do meio evangélico, tipo, existe a tradicional, existe o pentecostal e existe o neopentecostal. No período agora da pandemia, teve destaque, como todas as situações têm, de igrejas, de doutrinas, pregando curas do Covid, com feijões mágicos e coisa e tal. Qual a tua visão, não só nesse detalhe que eu te contei, mas em relação à teologia da prosperidade que é pregada nas igrejas neopentecostais, que são as principais focos? Universal, Igreja Mundial e outras mais lá. Olha, é o seguinte, eu respeito todas as denominações, falando delas, né? Mas se você for lá na Bíblia, você não vai ter uma orientação bíblica em termos de enquadrar pessoas, algum segmento, vamos supor, evangélico, dentro de um rótulo, que para mim, pentecostal é rótulo, né? Tradicional é rótulo, renovado é rótulo, avivado é rótulo. Existe uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo fala para a igreja, que ele diz o seguinte, não sedes vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos no espírito. Então, eu preferia usar, se fosse para usar algum rótulo, eu iria usar fervorosos, que é o fervor. E o fervor, ele não está ligado diretamente só ao fato de você ter um dom espiritual elevado, no caso o dom de língua, ou que você tem um dom da cura, ou que você tem uma oratória mais consistente ou mais elevada que a outra, ou porque o outro ora com um tom mais alto, ou aquele ora com um tom mais baixo, com uma reverência mais comedida. Enfim, eu vejo assim,
Então, eu não vou criticá-los, mas eu vou fazer uma análise do que eu entendo. Eu me relaciono com todos os tipos de pessoa do meio evangélico. Eu entro numa igreja pentecostal e adoro a Deus. Eu vou numa igreja tradicional, adoro a Deus. Assim como existe o tradicional, existe o ultra tradicional que você não pode bater palma nem dizer amém. E existe o pentecostal, que você grita aleluia, e tem o ultra pentecostal que é aleluia, 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 aleluia. Está entendendo? Então, eu não vou criticá-los, porque eles escolheram estar dentro desses movimentos e lá, quem está lá vai ter que se enquadrar. Mas ele não pode dizer que esse movimento dele, a forma como ele está adorando, é o que a Bíblia diz que tem que ser. Sendo assim, nós vamos ter que ter um evangelho dicotômico, ou seja, vai ser um grupo ali dentro da Bíblia pentecostal, outra pentecostal, tradicional, outra tradicional, enfim. Mas não. A Bíblia fala de uma igreja, a igreja do Senhor, a igreja de Deus, que ele vem buscar, né? Que está espalhado entre todos esses movimentos que são rotulados ou mesmo carimbados por eles mesmos, com quais eles se identificam. Aí também se trabalha essa questão da prosperidade. Tem muitas igrejas que evidenciam isso, que para a pessoa poder ter uma vida próspera, ela tem que dar tanto dinheiro, ela tem que fazer isso, fazer aquilo, né? Ou se ela está passando uma miséria, um sofrimento, é porque ela é miserável, né? Porque ela não está dando lá na campanha, ou porque ela não está sendo fiel, né? Alguns propósitos, enfim. Mas a prosperidade, eu acredito nela, mas não é a prosperidade só de ficar rico, a prosperidade de você acumular riquezas, né? O fato de você ter uma família, o fato de você ter a sua condição de ter o seu alimento na sua mesa, de ter saúde, isso é prosperidade, né? Isso é prosperidade também. E isso é também, claro, o resultado de uma vida de confiança em Deus, que mesmo se não tiver mesmo se você não tiver aquela comida ali, mas se você tiver confiança em Deus, você vai ser próspero, porque Ele vai resolver essa situação de alguma forma, vai te dar condição de você superar, ou de alguém te abençoar, ou de você encontrar um meio, né, de você conseguir suprir sua necessidade. Então eu vejo que existem muitas igrejas, muitos movimentos, inclusive agora virou moda abrir igreja no Brasil, qualquer cantinho ali. Tem um outro tema também que é venda de igrejas. Outro dia eu vi na internet aí, a mulher alugou uma casa para uma atriz, e ela viajou, quando ela chegou, ela soube que a atriz tinha construído uma igreja no fundo do quintal, sem a autorização dela. Baseado nisso aí que tu falou, a questão dessa facilidade que existe no Brasil para se abrir igreja, tu é contra ou a favor? Eu não sou contra. O evangelho ele tem que ser expandido. Eu sou contra abrir de qualquer jeito uma igreja. Abrir uma igreja de forma banal, ou seja, abrir como um mercado, não como oportunidade e proposta de esperança para as pessoas, de salvação, porque precisa ter igrejas para que as pessoas possam ser acolhidas, né? Mas quando existe um mercado por trás disso, outro dia um camarada me encontrou no meio da rua e falou para mim: Ei, pastor, você não quer comprar uma igreja minha ali? Já está tudo pronto, já tem até os bancos dentro, né? Eu disse: e as ovelhas? Já estão lá dentro também. Quer dizer que o cara estava vendendo o prédio, mas também estava vendendo as ovelhas, né? Então é uma coisa assim bem... A outro cara me encontrou na rua também, eu falei: pastor, bora fazer uma campanha lá na sua igreja? Eu disse: mas como que funciona essa campanha? Não, lá nós vamos fazer o seguinte, a gente recolhe os envelopes uma semana, a semana toda o pessoal colocando dinheiro dentro do envelope, todo dia põe R$20, no final da campanha a gente divide 50%. Eu disse: não, eu jamais vou fazer isso. Eu não creio nisso, né? Tá? Eu não acredito nisso. Então, e a pessoa ainda falou assim: irmão, olha, se a pessoa conseguir a bênção dela, amém. Se ela não conseguir, o problema é dela. Então eu estou enganando ela, né? Porque ela está indo para lá na esperança que vai receber. E, inclusive, ela está pagando por isso. Flávio, eu tenho uma teoria baseada nisso aí, seguinte. Não sei se você conhece o Tiago
Tiago Martins, do canal 2 de Teologia. Ele é pastor evangélico e ele muito bom, ele prega assuntos diversos na questão evangélica. E esses dias ele fez uma entrevista num podcast e aí ele falou uma partezinha de uma ideia que eu concordo com ele. Que a minha teoria é o seguinte: muitas pessoas que pregam esse tipo de coisa, eu chego ao ponto de dizer que elas não acreditam em Deus. Elas são ateias, ateus, porque é o seguinte: para você vender algo que você não tenha receio, porque o cristão mesmo, ele tem receio de fazer algo contra Deus ou que vá contra. Então eu acho que, na minha visão, eu tenho uma teoria que muitos desses pastores que vendem igreja, ou que vendem milagres, ou que venda seu carro, sua casa e dê na campanha aqui, eles não acreditam, porque a partir do momento que eles não acreditam, é mais fácil ludibriar. Com certeza. Agora, só que também tem um outro extremo em relação à pessoa que congrega na igreja. Tem muitas pessoas que congregam e elas não querem ser fiéis naquilo que é para ser fiel. Assim, então, elas acabam concordando com algumas seitas que pregam. O dízimo, ele é uma coisa bíblica. A oferta, está lá, ofertas alçadas, né? Coletas. Tudo isso daí, por exemplo, se levasse a sério esses princípios espirituais, porque, por exemplo, como é que uma instituição, uma igreja, ela vai funcionar? Ela tem as suas receitas, né, e suas demandas, e ela tem que cumprir. Então, às vezes, a pessoa está congregando numa igreja e ela não quer ser fiel. Já aconteceu até de alguns congregarem em tal igreja, não querer ser fiel ali, mas quando aparece uma campanha na cidade, eles vão lá e contribuem, né, e parece que isso vai resolver o problema deles. Inclusive, essa questão do dízimo, da oferta, eu sempre falo, você que entrega seu dízimo e você que dá a oferta, não é mais teu, mano. Tá entendendo? Não é mais seu. Tá? Você está fazendo isso porque você está confiando, acreditando no que Deus mandou você fazer. Né? E isso vai ser administrado. E outra, você não é dono daquilo, porque tem gente que dá o dízimo, dá a oferta, e fica lá dizendo, olha, eu quero que o meu dízimo seja aplicado nisso. Não é seu. É outro extremo isso, o extremo daqueles líderes que se aproveitam da nobreza das pessoas, e o extremo também do fiel que quer controlar uma questão que não é dele e que também retém. O pior ainda é ele reter o que não é dele. Mas muitas vezes esse controle não é porque tem igrejas, e eu sei disso e conheço igrejas que não prestam conta, que não são transparentes. Sim, mas aí é isso que eu quero te falar. Você está entregando. Esse que não presta conta, esse que não é transparente, ele vai prestar conta com Deus. Porque se você acredita, se você é fiel e está fazendo aquilo que você acredita no que Deus te orientou a fazer, se aquele camarada lá que diz que é fiel e não é, e está fazendo mau uso da receita espiritual ali naquela casa de Deus, ele vai prestar conta, a hora dele vai chegar. Entendendo? A conta para ele vai chegar. Essa que é a questão. Então, se nós temos dois extremos, temos alguns líderes que são mercenários, né? E temos alguns fiéis, né? Que são apegados com o dinheiro, né? Com a receita e são incrédulos em relação a isso. E aí, do ponto de vista espiritual, quando Deus diz assim, olha, tá vendo aí o passarinho, tá vendo aí as ervas do campo, né? Não trabalham, não tecem nada, mas eles têm suprido as suas necessidades. E vocês, né? E vocês? Imagine vocês, né? Então, e nós trabalhamos, nós tecemos tudinho, nós temos força para trabalhar, temos consciência, ele diz, e vocês? Mais ainda. Então, Deus vai suprir a necessidade. Então, essa é uma situação, essa é uma faca, como diz, uma faca de dois legumes, né? De um lado, um líder mercenário, de outro, um fiel mesquinho, que não acredita e também generaliza, né? Porque realmente existem muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes aí verdadeiramente confiáveis e que respeitam, né? Essa ordenança, né? Do dízimo, da oferta, tá? Tudo mais, e administram de maneira transparente, né? De maneira que realmente agrada o coração de Deus e também faça com que a igreja cresça e se desenvolva nas suas áreas espirituais. Flávio,
uma pergunta bem... já fiz ela para várias pessoas da área de religião, é o seguinte. Brasil considerado um país laico. Mas nós temos leis que acabam amparando religiões. Nós temos lei que ampara igrejas que guardam o 7º dia, que para eles é o sábado. Nós temos leis que amparam, e basicamente são leis trabalhistas, que amparam seitas ou religiões que não pode aceitar a transfusão de sangue, de órgão e coisa e tal. E aí não há uma contradição nesse sentido, dizer que é um país laico, mas que acaba favorecendo religião X, religião A. Até o próprio cristianismo, o país é lá, mas você vai numa corte, tem um crucifixo lá que não é evangélico, é católico, né? É verdade. Na verdade, não vou questionar só essa questão das leis dentro do ponto de vista da religião, dos direitos, né, dos deveres. Mas a Constituição Federal, ela é igual uma casa, a nossa Constituição, ela é igual uma casa na beira ali na beira da Ilha do Marajó. Você sabe como é feita uma casa lá? As palafitas? Quando você passa lá, o que você percebe? Né? Ela é cheia de quê? De brechas. Né? Então, a nossa Constituição é assim. É como uma casa, uma palafita lá na beira do rio, do rio Tapajós, ou mesmo da Ilha do Marajó, que você vê as brechas todinhas lá, que eles não colocam a ripa, né? Às vezes não tem nem porta nem janela. Então, as leis brasileiras, parece que os camaradas que aprovaram as leis, e você sabe que quem faz as leis são os políticos, né? Eles fizeram todas as leis praticamente com todas as brechas, né? E aí, então, eles se aproveitam dessas brechas, uma organização, um grupo, né? Olha, mas tem essa brecha aqui e pronto. Então, é laico, né? Mas tem a lei tal, por causa disso, tal, que ficou a brecha na lei, que fez uma emenda lá constitucional, tal, e pronto. Então, eu creio que também por ser um país democrático, né? E aí eles vão esbarrar isso, se é democrático, por que então nós vamos barrar esse tipo de coisa? Então, se tem argumento para tudo isso, né? Quando se fala de leis. Então, eu vejo que o problema dessa questão da laicidade do país, ele ser um país laico, né? Mas ele quer dizer sim que ele não é assumidamente. Como lá o Japão, o que é? Né? Lá no o Japão é do budismo, budismo, né? Que predomina. Uhum. Né? Num país onde é lá, por exemplo, o Afeganistão, que é islamismo. O Brasil não é catolicismo, o Brasil não é evangélico, está entendendo? O Brasil não é o bandismo, está entendendo? O Brasil é laico. Quando diz que ele é laico, é que cabe todas as religiões dentro. Por isso que vai ter, então, essas brechas, benefícios que eles constituem. Então, não que, por exemplo, você chega lá na corte e tem uma santa, né? Mas então pode ter também uma Bíblia lá no cantinho, lá numa estante. O camarada pode fazer ali no cantinho também uma oferenda lá para Iemanjá, tá tudo mais, porque se abriu um precedente, se colocou então um símbolo de uma religião, então se o camarada for brigar lá, ele vai conseguir esse direito dele também. Flávio, nessa mesma pegada aí, o que você acha? Religião e política se misturam? Podem andar juntos? Olha, não é que se misturam ou que podem andar junto. Religião é uma ciência. Política também é outra ciência. Tá entendendo? São duas ciências, né? E são dois conhecimentos. O que acontece é o seguinte, que eu acho que isso daí é um dogma, que religião não pode estar junto com política. Se você for lá no início, né, da humanidade, lá do haja luz, quando Deus criou, ele criou, né, o homem, né, dentro de um propósito espiritual, né, que nós chamamos hoje de religioso, né? E religião é um conjunto de, vamos dizer assim, são grupos, né? Religiões são grupos de pessoas. Então a religião sempre vai
Quem é o centro da religião? É o Deus, que a religião acredita, e o ser humano. Então Deus ele vai lá e cria o homem. Agora, qual é a política que ele cria? Ele cria lei. Olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você fizer isso, você vai ser punido. Se você não fizer, você vai ser abençoado. Não é isso? Aí ele pega, antes dele criar o homem, o que foi que ele criou? Ele criou políticas públicas para o homem. Qual foi as políticas públicas? Né? Ele criou as aves, ele criou os animais, ele criou a água, ele criou a terra, ele criou a habitação para o homem. Ou seja, e a estrutura. Ele estruturou, então isso é política. Né? Agora, o que é feio na política, na religião, não é a política em si, é a politicagem. Né? É a politiquice, é a politiquez, que são os comportamentos, né, de corrupção, de mentira, né? São os comportamentos esse aí que ferem os princípios de ética, né? Essas coisas assim. Então, eu não vejo problema. Né? Se você for ver, Daniel foi governador. Não foi? Governador? Né? Davi, quando foi rei, ele governou. Então, né? Salomão, a mesma coisa. Então, na verdade, estavam intimamente ligados. Né? Ligados. Inclusive, na antiguidade, muitos quando governavam, veja, a Bíblia fala, quando o sacerdote falava para o rei que Deus escolhia, que Deus abençoava, e disse, olha, enquanto você estiver do lado de Deus, Ele está com você. Quando você não estiver, já era. Então, aí que vem, quando os reis se voltavam contra Deus, que no caso seria o símbolo da religião, né? E aí, então, Deus permitia que as coisas ruins acontecessem, que ele era atacado, que ele era vencido, mesmo Deus tendo escolhido ele. Né? Então, quando vai se falar de política e religião, que hoje se fala, que não pode andar junto, que não se mistura, nós estamos querendo passar uma borracha na história. Né? Agora eu vou ser bem sincero para você. Do ponto de vista evangélico, foi feita uma pesquisa. Os mais corruptos na política são os evangélicos. Por incrível que pareça, que conhece a verdade, que anda com a Bíblia, mas quando pega o poder, participa da corrupção, participa dos enganos, das mentiras, é um grande perseguidor também de pessoas. Então, para esse tipo de pessoas, nós não diríamos assim, que não dá para misturar política com religião, não dá para colocar pessoas cristãs na religião quando elas não estão preparadas para uma realidade que é contaminada pelo pecado, pela mentira, pelo engano, pela soberba e pela briga pelo poder. Flávio, a política, de uma forma geral, eu particularmente não sou contra a política. A política deve existir. A questão, quando eu te falo a questão da religião e política, é justamente o que tu tocou. A questão da corrupção, a questão do desvio de... tem essa finalidade aqui. Não, eu sou pastor, voto em mim, porque Deus vai me abençoar. Nós sabemos, nós temos um exemplo de uma política, que nós não vamos falar o nome aqui, que ela foi prefeita de uma cidade e tinha muitas pessoas próximas, ela era de uma religião, muitas pessoas próximas a ela, que ela dizia que ela era uma ungida de Deus, colocada por Deus, né? E infelizmente não era bem assim, né? A gente sabe que no final das contas, então assim, usar muito a palavra de Deus, toda a crença em benefício. Então é isso que eu falei. O problema não é a política e nem a religião. O problema são os pares, as pessoas que compõem a política e a religião. Tem gente lá na política que já é profissional da política, que nasceu na política, vai morrer na política, o filho dele já está engatado para até um exemplo aqui do governo do estado. Nós temos um governador que virou político na época, né? Depois veio o filho, a mulher. Família tradicional na política. Né? Aí o que acontece? Aí às vezes tem um que não é tradicional, ganha por sorte, ou por simpatia do povo, ou por dinheiro, também que infelizmente muitos compram, né? Inclusive tem muitos que estão comprando voto. E aí o que acontece? Mas quando ele chega lá para exercer o mandato, o cargo, a função, ele vai ter que se enquadrar naquilo. Ou então ele não precisa se enquadrar. Ele também pode cumprir os 4 anos de mandato dele, ou ele pode renunciar. Opa, não era isso que eu queria, né?
eu vou sair fora, porque isso está ferindo o meu princípio moral, princípio de ética, meu compromisso que eu tenho com a minha instituição religiosa, com a minha agremiação espiritual, com a minha igreja, ou com a religião que eu sigo, enfim. Mas, por outro lado, imagine não ter religiosos na política, porque, como se fala de política, as decisões que vão ser tomadas lá, elas vão interferir nas igrejas, nos movimentos. Então, é por isso que existe a bancada dos evangélicos, a bancada ruralista, né? a bancada do combustível, enfim. E tem também os segmentos religiosos que eles vão defender, né? Ali vão se juntar para votar a favor, né, do princípio que ele acredita ou contra algo que venha para derrubar esse princípio. Então, por isso não é impossível tirar, né, a religião, a política do meio da religião. Sempre vai existir. Lá na igreja tem política, porque tem votação, tem escolha, tem prestação de conta, tem compra, tem nota fria, tá entendendo? Né? Tem irmão denunciando, tem irmão sendo perseguido, né? Tem pastor sendo preso, tem pastor sendo acusado, enfim, tem padre também na mesma situação. Tá aí, nós temos esse pano de fundo aí do nosso, não vamos nem sair do nosso Brasil, né? Então, mas infelizmente isso aí o problema é do ser humano. Quem for, a Bíblia diz, assim como entrou o pecado, que é corrupção, quem é o grande corrupto da humanidade é lá Adão, né? Que foi ele que pecou, então ele corrompeu. Mas por causa da Eva. Foi Eva que induziu ele a comer aquela manga. Mas ele vai ter um comportamento político que diz que ele só fez isso por causa disso, daquilo. Foi para ajudar o pobrezinho coitado, foi por causa dessa situação, dessa circunstância, tá entendendo? Igual o ladrão que rouba, né? Que outro dia eu já estava até dizendo que agora vai ser permitido roubar até R$500, né? Porque está passando fome, porque está roubando para comer, pelo amor de Deus, né? Flávio, já nessa pegada ainda, cara, tem a questão, o meio evangélico tem um canteiro, um celeiro de vozes. A música evangélica brasileira, ela tem um grande destaque até fora do Brasil. Mas tem a questão do ego, né? Tem a questão eu estava até comentando, né? Teve um cantor que vai vir aqui, que ele veio aqui, na época ele estava em baixa, veio num evento, R$3.000, todo mundo falava com ele, entrevistava. Aí, quando passou alguns anos, já ele com sucesso veio, ele já não havia mais esse acesso, já subiu o valor dele. Nada contra você cobrar um valor para vir aqui com banda, com aquela estrutura toda. Mas ele chegou no evento de carro, no palco, cantou, depois saiu pro carro e foi para... Não deu aquela oportunidade dos fãs, do povo ter um contato com ele. Esse ego e a música mexe. Hoje dificilmente tem alguém, eu já fui do meio evangélico, dificilmente tem alguém que não está sentado aqui no culto, na hora de um louvor ou do coral cantando lá na frente, que não queira estar lá na frente cantando, né? É uma coisa que é quase automática no meio evangélico. O que você acha desses egos inflamados dos cantores gospel? Olha, eu estou fazendo um evento aí, vai ser o 10º Celebrae, 10 anos de Celebrae. E eu vou ser bem sincero, 10 anos eu nunca consegui trazer um cantor top das galáxias, como o pessoal fala. Eu trouxe o Robertinho, do Pará, uma vez, né? Ele ainda está ativo, Flávio? Tá. Trouxe uma parte com ele, que é o pastor Wellington, inclusive ele veio novamente, pastor Wellington, também. Eu nunca consegui trazer... Porque... Quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Vai ser dia 15, 16 e 17 de abril. Porque nós não cobramos bilheteria, nós não temos estrutura financeira para fazer o evento, né? Para trazer uma equipe, né? Um cantor que o pessoal gosta, né? O pessoal, eles gostam de ver, né? Sim. Cantando. Mas eu vou ser sincero, eu fiz pesquisa na internet, até encontrei alguns pastores, alguns cantores que cantam, que vêm só para cantar mesmo, só pagando as despesas de avião e também de hospedagem. Eu estou tentando fazer contato com esses grupos. Eu pesquiso assim, quando eu vou na internet eu pesquiso cantor gospel
que não cobra cachê, né? Mas muitas vezes o cachê é ajuda, né? É a oferta, né? Aí fica na sua responsabilidade levantar uma oferta para dar. Inclusive, eu encontrei um cantor que eu quero trazer ele, que além dele não cobrar o cachê, ele tem um trabalho missionário na África. Ele sustenta 2 orfanatos na África. Aí eu vejo os cantores que cobram cachê. 80 mil, 90 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. E eu queria perguntar para eles, lá no Novo Testamento, lá nos Evangelhos, depois ele vai lá para Atos dos Apóstolos, aonde que Jesus cobrava, né, para pregar para as multidões, né? Porque Jesus era a grande estrela e junto dele andava 2 estrelas com ele. Que só a sombra deles, quando ele passava, as pessoas eram curadas. Está entendendo? Então eu vejo assim, que você falou isso aí, além do superego, né, é uma incredulidade. Eles estão cantando o que eles não vivem. É bonito, toca no coração da gente. Tá? E graças a Deus que agora tem internet, você pode baixar um vídeo ali, ouvir, tá, tudo mais, né? Mas quando um cidadão desse, ou uma cidadã, eu sei que eles têm a receita deles, eles pagam funcionário, eles têm que assinar a carteira do pessoal, pagam transporte, pagam tudo isso. Mas eu acho que é um cúmulo, é uma coisa absurda, porque a agenda deles está vive lotada, né? Um dia, o irmão James, né, que era do programa MEI, encontrou o Fernandinho lá em Manaus e fez uma pergunta para o Fernandinho: você vai cantar? Que ele disse que tudo é possível que crê. Uhum. E ele fez a pergunta para o Fernandinho: você vai? Tudo é possível que crê? Sim, tudo é possível que crê. Se eu te convidar para cantar de graça lá em Itaituba, você vai? E aí, tipo assim, ele colocou uma dúvida, né? Ele disse: eu vou, só que você tem que pagar toda a minha equipe. Aí é esse que é o problema, né? Aí toda a equipe dele, realmente... Então, às vezes, é isso. Mas só que tem uns que são realmente orgulhosos, que cobram demais para ficar logo rico, né? Só de uma lapada só. Mas, por outro lado, você tem que estudar e dizer assim: não, eu tenho uma equipe. Você pode ir só, você e a sua esposa, porque ele só anda com a esposa dele, e a gente tem equipe, que nós temos uma equipe boa aqui, músicos bons aqui. Teve um cantor que veio aqui, não lembro o nome agora, que era a banda da Assembleia, e ele topou, veio, isso. E a banda fez. Pois é, tá entendendo? Então, o Lucas, né? Pastor Lucas. Não, foi aquele que é da família que canta romântico. Esqueci o nome. Da família Nascimento. Sabe? Tá, certo. Mas Flávio, mas nesse caso aí, já vi situações de cantores que falam o seguinte: tu acabou tocando na estrutura, né? Mas eles falam muito assim, o argumento que eles usam, alguns que eu ouvi dizer assim: não, porque a gente quer dar o melhor para Deus, então... Não, mas tá, deixa eu retornar isso aí. Não tem nada a ver de melhor para Deus. O melhor é para eles mesmo, porque se fosse o melhor para Deus, eles desciam do palanque, do altar, desciam do palco e iam te cumprimentar. Eu vi o cantor que veio aqui. O meu filho queria bater foto com ele e os seguranças dele não deixaram. Inclusive, não era nem pandemia e ele não era nem político, tá entendendo? Não era nem procurado pela Lava Jato. Então, eu acho que foi uma falta de respeito. Eu falei, foi uma falta de respeito, uma falta de consideração com o público, tá entendendo? Então, é o mundanismo, vamos dizer assim, querer parecer, ser igual às estrelas aí, que ninguém chega junto delas, que ninguém pode falar com elas, ninguém pode bater foto, que o camarada quer quebrar celular, quer pegar a garrafa do cara e jogar fora, tá entendendo? De água ou de refrigerante, e assim vai. Então, nesse ponto bem aí, eu vejo assim que realmente é desnecessário, porque o evangelho já está falando religião, que é religar, ou seja, é atrair as pessoas, é ligar as pessoas. E claro, quando o camarada tem um comportamento desse aí, talvez ele foi orientado lá na cidade dele: olha, tu não pega na mão de ninguém, que lá tem malária. Tá? Lá tem dengue, também, né? Lá tem a febre amarela. E às vezes assim, eles têm medo, né? Mas se Jesus falou que você vai pisar em escorpião, né? Serpente, escorpião, não vai pensam que estão vindo pro meio do mato, né? Pensa que aqui só tem índio, né? Tem um caso que acho que foi o PG que veio aqui, e aí no final do evento, o pessoal querendo tirar foto e tal, aí ele só falou assim:
para o pessoal da assessoria dele, assim, chegou assim bem pertinho da gente, eu estava participando na época, eu ajudei, ele disse assim, se organiza, porque eu venho tirar foto com todo mundo. Foi. Aí ele veio e tirou. Flávio, temos um programa, né? Obrigado pela tua participação, deixa aí seu recado final aí. Isso vai ter outras vezes que a gente vai chamar aqui para conversar, mas eu vou trazer outras pessoas também, de outras religiões, e assim, né, obviamente te trouxe porque a gente se conhece há muito tempo, fomos da mesma igreja, então, muito obrigado, cara, pela tua participação. Deixa aí seu recado final aí. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, eu quero dizer que embora eu seja pastor da Igreja de Deus, Rede de Liberdade, eu respeito todas as igrejas, todas as religiões também, né? Os líderes religiosos, todos que fazem parte de uma religião, ou mesmo de uma denominação, é uma opção, uma escolha, deve ser respeitada, né? E o nosso propósito enquanto cristão é poder estar acessível, né? A todas as pessoas, independente da escolha delas, do credo delas. Nós estamos aqui como embaixadores de Cristo para realmente promover a paz. E eu quero abençoar a todos que participam desse podcast. Que Deus abençoe e seja com você, com toda a sua família. E abençoe nosso amigo Tonico pelo trapiche, né? Que esse trapiche continue aí firme. Recebendo muitos passageiros. Recebendo os passageiros e aguentando muito as pancadas aí dos problemas da vida, né? Com certeza. Que a gente enfrenta e o sofrimento que vem, que a Bíblia diz o quê? Tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não são para comparar com a glória por vir ser revelada em vós. Então, ou faz por mim que te ajudarei, né? Não sei. Ele nem escreve certo por linha torta, certo? Ele escreve certo por linhas retas. Ele diz, eis que estarei contigo todos os dias. Mas se você não fizer a sua parte, ele está lá, mas ele não pode fazer nada se você não quiser. Valeu, Flávio. Para quem ficou até aqui assistindo essa entrevista, olha, só tem 3 ações que eu peço que façam, tá? Que é, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E lembrando que nós temos um site de notícias que nos apoiam a divulgação do podcast Trapiche, que é o rb1noticias.com.br. É um site de notícias aqui da região do sudoeste do Pará. Clicou, se informou. Flávio, valeu e até a próxima. Tchau.